Nando Moura errou sobre Bitcoin. Vamos falar nesse vídeo uma polêmica recente que aconteceu no canal do Nando Moura pelos seguintes fatos. Basicamente, depois que teve aquele golpe de criptomoeda que o Milei proporcionou, a gente até fez um vídeo aqui no canal, o Nando Moura também fez um vídeo. E ele falou que é um absurdo, que realmente, como é que o presidente da Argentina, que é economista, proporciona um investimento como esse, né? É realmente... O pior é que se ele pelo menos segurasse um pouquinho, ainda ter pelo menos um pouco de desculpa, né? Mas não durou nem 4 horas, ou seja, foi um golpe descarado que aconteceu, não tem muito o que fazer. E o Nando Moura, ele fez um vídeo falando sobre isso. Só que, hoje em dia, o Nando Moura, ele não foca no assunto do título do canal dele. Ele bota, por exemplo, Milei golpista, e aí ele fala sobre Milei, ele fala sobre outros golpes, ele fala sobre outras pessoas, outros políticos, enfim. Não sei porque ele faz isso, mas, enfim, eu gosto de acompanhar ele, eu curto os vídeos dele, mas a gente vai falar uma opinião dele que eu não concordo, e eu vou explicar por que eu não concordo e por que ele não entende. Mas é muito simples. Houve um golpe antigamente, não sei se vocês lembram ou se você sabe, chamado da Atlas ou Atlas Pay, não lembro. Mas basicamente era uma pirâmide que o Atlas Pay, eu acho. Atlas Quanto, pronto, Atlas Quanto. Basicamente um canal chamado Ideias Radicais, ele que é bolsonarista, né? Ele revelou sua parceria com o Atlas Quanto há um tempinho, acho que 2020 por aí. E foi um golpe descarado, foi uma pirâmide, não tem muito o que fazer não. Todo mundo que entrou nela se lascou, só quem não se lascou foi quem conseguiu sacar primeiro. Aquele mesmo esquema, né? Quem chega primeiro lucra, quem chega depois toma fumo. Mas aí ele se defende, né? Ele fala que ele não fez isso intencional, ele também perdeu dinheiro, ele perdeu a credibilidade, perdeu tudo, ele também foi enganado. O do Moro não acredita nisso, né? E ele mete o pau, ele fala o que ele quer. Só que a grande questão é sobre os ensinamentos dele sobre Bitcoin, porque ele não ensina, ele desestimula que você ensine sobre Bitcoin. Inclusive, nessa época, onde realmente houve a treta, ele revela que é totalmente contra o Bitcoin, que é a pior coisa que você poderia fazer, e é por isso que houve realmente a discussão entre o Ideias Radicais e o Nando Moura. Mas a grande e principal questão é que, cara, ele viu que ele estava errado. O Nando Moura viu que estava errado, porque a gente está na atualidade e a gente só vê o Bitcoin crescer. Obviamente tem aquele pico de queda, que é durante um ano, que é o bear market, mas no contexto geral, no âmbito geral, a gente sabe que é uma subida infinita. E aí a grande questão é, cara, eu não conheço ele, obviamente, ele não me conhece, mas enfim, eu vou dar minha opinião, eu acredito sim que ele é muito orgulhoso, cara. Você olha os vídeos dele, você vê as críticas que ele recebe, às vezes ele apaga os comentários, eu não entendo porque é isso. Mas eu sinto que tem orgulho nele, um orgulho absurdo. Isso porque ele fala que ele tem princípios, ele fala que preserva todos os princípios deles, é uma coisa admirável. Mas orgulho nunca vai ser algo bom se você tem ele exacerbado. Por quê? Porque é normal você mudar de opinião, é normal você falar que estava errado e que você realmente evoluiu e aprendeu o que é melhor para ser feito. No caso do Bitcoin, ele criticou muito, ele falava que não é uma reserva de valor e fala que não serve para nada. E eu falo isso porque ele não é da época que houve o boom das criptomoedas, entendeu? Ele é da velha guarda. Ponto, basicamente é isso. Ele é da velha guarda e ele, por ter uma boa quantidade de dinheiro, ele já tem investido, aplicado e vê como certo esse dinheiro. Ou seja, na opinião dele, ele está enchendo o balde. Não tem aquela analogia do balde? Na opinião dele, ele está enchendo o balde. Vamos supor, dar um exemplo, tá? Todo mês lá tá caindo 15, 20 mil por mês na conta dele. Ele vai achar que isso é ruim? Jamais, jamais. Só que ele não sabe, muito provavelmente porque ele não quis se aprofundar ou não quis buscar isso atrás, não é a inflação real que está sendo adquirida na carteira dele. Ele está, vamos supor, ganhando os 20 mil por mês, mas na verdade ele era para estar ganhando 23, 24, porque a inflação real não é distribuída, não é dita
pela sociedade, ou seja, não é dita pela sociedade, imagine nos investimentos. Quando o governo fala que a inflação está 10%, é a inflação que o governo revela, mas não é a que realmente é. Ou seja, no fim, você está aumentando a quantidade de dinheiro que você tem numa moeda fraca sobre inflação que não é realmente que deveria ser. Ou seja, não é nem o valor que você realmente deveria estar recebendo, entendeu? Só que, obviamente, você ganhar 20 mil reais no Brasil sem você fazer absolutamente nada é uma delícia. Fala comigo, pense comigo. É muito bom, cara. Mesmo você tá enchendo o balde que não vai se encher porque ele tá furado por causa da inflação da moeda fiat e principalmente a do real, que é uma piada, ou seja, mesmo o real seja uma piada, mesmo a inflação sendo absurda, é muito atrativo, um valor alto por mês sendo recebido. Mas aí eu vou falar na realidade. Você, que é a maioria do Brasil, que não tem nada investido, que você quer investir, você não vai investir em ações, cara. Você não vai investir em fundo imobiliário. E aí ele fala que você tem que colocar 3% apenas em Bitcoin. E eu falo que tá errado isso, cara. Tá errado. Na minha opinião, o único investimento que você tem que fazer é Bitcoin. O único investimento, que pra mim é válido. E você tem que colocar aquele valor que, na sua opinião, você não vai precisar dele. Ou seja, esse valor que, na sua opinião, você não vai precisar dele, bota sem medo e esqueça. Finja que você está apostando. Finja. Apostou e perdeu dinheiro. Daqui a 10 anos a gente conversa, cara. A gente conversa. E aí a gente vê qual rendimento iria trazer mais pro seu bolso. Se seria os 20 mil por mês que está recebendo, ou o valor que ele aplicou para ganhar 20 mil por mês em Bitcoin, em 10 anos. Vamos ver se esse valor multiplica pelo menos 5 vezes? Cara, eu acredito que a gente está em 2025, 2035, de certeza o Bitcoin bate $1 milhão. De certeza. Ou seja, se você parar para pensar, em 10 anos é 10 vezes o seu capital hoje, porque o Bitcoin está menos de $100 mil. E aí o seu valor será multiplicado por 10 daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos, cara, a gente vai ter 2 halves. 2 halves. Imagine o preço do Bitcoin que vai estar lá. Agora estados, instituições, fundos de investimentos estão investindo pesado em Bitcoin. Imagine o preço que vai estar. Eu falo $1 milhão, mas esse $1 milhão pode chegar a 5 anos. Em 5 anos isso pode acontecer. Não dá pra saber. E detalhe, cara, a gente tá falando em um período que hoje, na atualidade, chama-se bull market. Ou seja, a gente está num período bom, um período que o Bitcoin irá crescer. Mas vai vir o bear market, cara, que é o inverno. Basicamente, não tem o que fazer. A gente vai alcançar esse inverno. E no inverno, os investimentos de risco eles são pontados para o lado, porque a taxa de juros aumenta. E aí, as empresas, instituições tiram dinheiro dessas corretoras e vão colocar na renda fixa. Para ter uma garantia de dinheiro a mais, entendeu? Do que botar no mercado volátil. Isso vai fazer com que o Bitcoin despenque. Mas ele não vai despencar a zero. Ele vai despencar um valor que, na sua opinião, será justo. Existem indicadores que vão apontar o Bitcoin a $30 mil. E essa é a crítica do Nando Moura, entendeu? Porque vamos supor, ele botou $1 milhão agora. Se o Bitcoin cair para $30 mil, ele perdeu praticamente 70%. Entendeu? E ele pensa, fudeu, por isso que é uma merda, por isso que você tem que botar 3% do patrimônio. Mas eu não sou a favor disso, cara. Porque se você botar $1 milhão e você não precisa desse $1 milhão, cara, porque você vai... Finge que perdeu. E depois você vai ser recompensado. Só que aí, cara, o problema da maioria das pessoas é comprar topo. Você tem que comprar quando tá barato. Existem diversas estratégias para isso. Mas até você que compra errado, até você que compra topo, se você não vender, você não vai se arrepender. Basicamente é isso, cara. Não tem o que fazer. Você não tem que colocar 3%. Você tem que colocar o valor que você não vai se arrepender se esse dinheiro perder. Entendeu? Que se você botar com essa mentalidade, pode ter certeza que você vai ter uma mentalidade muito rígida e ninguém vai conseguir te parar nos investimentos cripto, no investimento acerca do Bitcoin. Não vai ser governo, não vai ser família, não vai ser amigo, não vai ser nada e você vai estar soberano. Se na sua opinião $1 milhão é os 3% que não vai fazer diferença, cara, só bote. Eu sou muito mais arriscado nesse sentido.
eu boto o valor que, na minha opinião, não vai fazer diferença. Vamos supor, passou o mês, deu R$ 1.000, R$ 2.000, não vai fazer diferença esse dinheiro se eu perder, o cara bota em Bitcoin. Só que eu boto antes. Eu vejo quando o preço tá menor e eu vou lá e compro. E acabou. Eu acredito que a gente vai ter o último inverno de verdade, que vai ser agora em 2026. Porque em 2026 vai vir as instituições, os bancos, os estados e vão lotar as carteiras de Bitcoin. E, cara, vai ser a última vez que a gente vai ter Bitcoin a preço baixo. Porque nos próximos invernos, pode ser que o preço mais baixo, ridículo, seja o que está hoje, que é US$ 100.000. Então, cara, só aproveite. A gente está só começando. Se você não tem nenhuma fonte de renda, clique no link da descrição ou no comentário fixado. Você vai aprender uma nova fonte de renda. Com esse dinheiro que você vai ganhar de forma passiva, você investe em Bitcoin e vai estar protegido. E vamos comemorar daqui a 10 anos. Tamo junto, dá um like, bota aqui sua opinião nos comentários e se inscreve. E eu quero saber a sua opinião.